O Corinthians começou com vitória fora de casa 2-0 contra o Platense na estreia dele, Fernando Diniz. Tem que respeitar o Corinthians, campeão da Libertadores, campeão invicto da Libertadores. O Corinthians começou a campanha em 2026 com vitória contra o Platense na Argentina, que antes da bola rolar, não sei não, Fernando Diniz, esse Corinthians, tinha gente falando, não tem tradição, como é que é? Falou espanhol, já era. Boa tarde, Vamp. Bem-vindo aqui ao Bate Pronto. Deu timão. Boa tarde, Pedro, Flávio, Bruno. Boa tarde a todos. É um gigante, né, pô? Gigante da América. É o único campeão invicto da Libertadores. Gigante. Esse é o mesmo tempo da Platense. Platense. E ganhou do Boca Juniors na final. Tirou Santos naquela campanha. É um gigante. É um gigante da América. E quiçá do mundo. O Corinthians jogando contra o time argentino, a gente sabe que os times argentinos contra os times brasileiros pode estar em último lugar, lá o campeonato tem 30. Pode ser o 20º. Pega um time aqui que é campeão brasileiro, eles querem fazer fumaça e faz jogo duro. O Corinthians ganha, bom ali pro seu grupo, né? O Corinthians que no ano passado não conseguiu chegar à Libertadores, foi eliminado também da Sul-Americana. O Diniz estreia com o pé direito, né? Já dá uma moral, escalou o Kaique, que fez o gol, não começou nem com o Vitinho, nem com o Lindar, deu oportunidade pro menino da base. Ganha, vai vir mais tranquilo, pra jogar no domingo, o clássico contra o Palmeiras, o líder do campeonato, quando a gente tá ali a 3 pontos da zona de rebaixamento, jogando em casa, pra ter essa tranquilidade, né? Provavelmente o time já tá aqui em São Paulo, treina hoje, treina amanhã, concentra pra enfrentar o Palmeiras. Foi um jogo de... Os jogos da Libertadores, normalmente, Sul-Americana, não é de encantar. São jogos aguerridos, com mais força de vontade. Né? A gente viu alguns jogos também, times brasileiros empatando, ganhando. Mas uma boa vitória, chegou com o pé direito. E no grupo do Corinthians, outro jogo foi empate, né? Foi 1-1 Santa Fé e Penharol. Santa Fé e Penharol, quer dizer, já, de repente, você faz 9 pontos, você tem mais 3 jogos em casa, já, pelo menos, você segura ali, no mínimo, a segunda colocação. E a Libertadores é legal, que faz de tudo para que todo mundo vá longe. Até o terceiro joga Sul-Americana. Pra você querer sair da Libertadores... É duro, né? É duro. Ela fala assim, eu não quero. Cara, não. Vai ficar 2, se ficar em terceiro, vai. Não, vou fazer um esforço pra ficar em 4. Não faça que você vai. Então já dá essa tranquilidade. Que vitória gigante do Corinthians. Vitória gigante. Um titã. Se fala em mitologia, é? Um titã, pô. Como é que você se refere a esse Corinthians agora do Diniz, então? Um titã seria uma medusa. A medusa olhou, virou pedra. Se olhar, se olhar, estremece tudo, vira pedra. Voltou na Libertadores. Sem ganhar, trocou técnico, mas chegou a Libertadores. Esquece, deu pronto. O Santa Fé que espere semana que vem. O titã, o Santa Fé pode esperar. Olhou, virou pedra. Vira pedra também aí, o Santa Fé. Flávio Prado, boa tarde pra você. Deu Corinthians na estreia do Fernando Diniz. Flávio, muito boa tarde. Você que falou que ia ser mais difícil ganhar do Platense do que do Palmeiras. Tá aí, ó. Ganhou lá na Argentina, hein? Beleza. Fica credenciado, boa tarde, credenciado pro jogo contra o Palmeiras. Você sabe que o Corinthians me diverte muito em Libertadores, né? Eu acho ele muito engraçado. Acho um animador de campeonato bem divertido mesmo. E claro que eu fui ver o jogo, né? Lógico. E o Fernando Diniz, que é meu amigo, então foi ver a estreia e tal. E realmente o Corinthians fez um segundo tempo bem interessante. Jogou como se fosse um time internacional mesmo. Fez o gol, se impôs, não permitiu nada ao Platense. Porque não adianta, o Platense é fraco. O Corinthians cansou de perder time fraco em Libertadores. Pô. Ele é rei de perder time fraco em Libertadores. Mas ontem foi bem, ontem jogou um futebol interessante. Não sei se teve a ver com o Fernando Diniz em si, porque não deu tempo de treinar. O próprio Hugo falou, né? Não deu tempo de fazer muita coisa, não. Não foi tão... Foi mais um estilo pragmático, bolas longas e tal. O menino entrou, foi bem no jogo, Kaique, né? Bastante personalidade. Gostei disso, quando ele tem que pôr o menino da base, parar de contratar essa mulambada que não serve pra nada, que eles vão... Contrata, gasta e acaba não servindo pra coisa nenhuma, ficar lá encostado. Então botou o moleque da base, pelo menos você tem alguma expectativa. Se é que o garoto é do Corinthians, né? Porque normalmente já era do empresário e tal. Mas se for do Corinthians, você tem inclusive uma expectativa de fazer algum dinheiro com o menino, se for o caso lá na frente. Foi uma noite positiva do Corinthians, ganhou o jogo, se credencia bem pro jogo contra o Palmeiras, chega com moral alta. E ontem mereceu ganhar assim. O Platense é bem fraquinho, mas o Corinthians já perdeu times fracos também, e dessa vez foi bem. Porque não muda muito a expectativa pra Libertadores, né? Não se iludam. Mas ontem foi bem. Ontem há que se considerar que ele ganhou até com uma certa tranquilidade. Não teve nenhum problema, não foi incomodado, não chutou muito. Acho que chutou só 2 bolas no gol, né? Na verdade. Mas o adversário também chutou 1 ou 2. Então foi um jogo fraco, um jogo de nível técnico baixo. Mas o Corinthians foi bem, né? Ele resistiu bem resistiu pra não ter pressão, né? Ele levou bem o jogo, conduziu bem o jogo e acabou merecendo o resultado. O Corinthians venceu como visitante na Argentina pela primeira vez desde 2018. Venceu o Independiente, de Verde Alida, em 2018. Aí depois encarou Racing, Boca Juniors 2 vezes, Argentinos Júniors em 23, News Old Boys em 23, Estudiantes em 23, Argentinos Júniors em 24, Racing em 24, Huracan em 2025 e agora voltou a vencer um argentino, que foi o Platense, Vamp. Já deu pra sentir aí as digitais do Fernando Diniz nessa estreia? Tá muito cedo pra falar de Fernando Diniz, acreditar a ele essa vitória do Corinthians. O que você achou do time do Corinthians com o Diniz estreando? Assim, bom pro Diniz, né? Estrear com o pé direito na Libertadores. Ele teve a oportunidade de ser campeão com o Fluminense. Ganhar fora de casa é muito importante, principalmente de times argentinos. No outro jogo do grupo teve empate, quando a gente hoje é líder do seu grupo. Nem tanto pro céu, nem tanto pro inferno. Se perde, também não teria. O cara acabou de chegar, não deu nem 2 treinos, né? O próprio Hugo falou. E a gente viu aqui que chegou, se apresentou, uma sequência de jogos. Vem agora o Palmeiras, depois tem o Santa Fé pela Libertadores de novo. Então é o seguinte, é muito rápido, não dá tempo. E você botar toda derrota, toda vitória por causa de 2 treinos, eu acho uma covardia. Não é tanto pro bem como pro mal. Achei interessante ele não começar com o Linga. O Linga jogou no meio de semana, né? Jogou contra o Inter no fim de semana, foi titular. Ele lança o Kaique, que o Dorival também já usou também, né? Tá ali no plantel pra isso. Surpresa foi essa. Ele elogiou bastante o Garro depois na coletiva. Bem o Garro mesmo, tá certo. O Garro que precisa retomar o bom futebol, né? Um dos principais jogadores do time, que sabe que sofreu aí com condicionamento físico, lesões na temporada passada, indo até pra fora do país pra poder tratar da sua lesão. Jogou bem, o Will Alberto, como sempre, dá um susto, ele pede uma, daqui a pouco ele guarda outra.
Né? Ele tem que perder um, mas ele faz. E aí 2-0, tranquilo, o garoto aí que fez o gol lá, time bem tranquilo, como o Flávio falou, teve uma cabeçada lá, o Hugo interviu, mas nada que fosse assustador. Aí, pra quem tá começando o trabalho, um time que vinha de uma sequência de 9 jogos sem ganhar, tanto que leva ao treinador a demissão, que era o Dorival, o Diniz começa bem, quebra essa sequência pra poder jogar bem contra o Palmeiras. O Palmeiras que veio de uma viagem mais longa, foi a Colômbia, né? Também uma viagem mais longa, mas tem um dia a mais também. O Abel, você fala isso, é um dia a mais. Então ele tem esse dia a mais, mas o Corinthians já foi aqui. É mais fácil chegar em Buenos Aires ali do que em Fortaleza. O voo aqui é mais perto. Pra Argentina dá 2h15, 2h20, pra Fortaleza dá 3h30. Já deve estar todo mundo aí pra preparar pro derby, que nem fala o nosso querido Lima Duarte. Você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. É uma loucura Palmeiras e Corinthians, né? Porque eu acho também um absurdo cobrar o Palmeiras porque empatou na Colômbia, que é sempre difícil jogar lá, mas tem um ou outro aí que tá cobrando. Nossa, o Palmeiras não ganhou. E o Corinthians, que ninguém também esperava, o Corinthians foi lá e ganhou. E é o seguinte, Pedro, o Palmeiras... Por que o Palmeiras é líder do campeonato hoje? Sabe por quê? O Corinthians tirou ponto do Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, né? Que o Palmeiras. Esse jogo, esse derby aí, se o Corinthians tira ponto do Palmeiras, de repente pode deixar os dois com a mesma pontuação. É verdade. Porque o Palmeiras hoje tem 5 pontos, no caso, à frente do... Né? Nesse momento tem 8. 8 porque tem um jogo a menos, Isso né? aí. É isso aí. E o Corinthians tirou ponto do... O Corinthians e São Paulo tirou ponto do Flamengo. É isso. E se o Corinthians tirar ponto do Palmeiras, o Flamengo pode se aproximar. Mas é bom porque o Corinthians tá ali perto, né? Tá 3 pontos da zona, né? De abaixamento. O Corinthians precisa, pra ontem, né? Pontuar, se afastar dessa zona aí da confusão, como o Vanderlei Luxemburgo colocava, na época dele de técnico, falava que era a zona da confusão. Bruno Prado, o Fernando Diniz, que está invicto há 15 jogos na Libertadores, o professor Diniz aí com um bom retrospecto em Copa Libertadores, e já começou muito bem com esse Corinthians vencendo fora de casa. Começou pegando uma pedreira, pra quem teve aí um treino, 2 no máximo, já começar uma Copa Libertadores. Um time que não vencia no Campeonato Brasileiro há 9 jogos. Já começar e vencer esse jogo, numa semana que tem derby também, tem muita gente aí que tá dando esse crédito ao Fernando Diniz, Bruno Prado. O que você achou dessa estreia do Fernando Diniz como técnico do Corinthians? Não deu tempo dele fazer muita coisa, então foi importante conseguir o resultado, né? Até pra ele comprar tempo pra poder trabalhar. A gente tá num país que demitiu 10 treinadores em 10 rodadas, né? Então, normalmente você tem que ganhar no começo pra poder ter tempo de trabalhar. Então, pro Diniz foi ótimo ter vencido, pra poder depois ter um crédito pra aí sim começar a colocar a cara dele no time, mudar algumas coisas.